Ei, tô precisando falar com você. Será que você tem um tempinho pra me dar? Vai mandando aí. É que... Fala galera, tudo bom? Bom, no vídeo aqui de geografia a gente vai estar falando um pouquinho mais aí sobre a evolução e todas as fases do cinema nacional, né? Bom, primeiramente eu gostaria de falar que o nosso trabalho aí, ele foi escolhido o cinema nacional brasileiro, foi escolhido o cinema nacional aí justamente por causa que o grupo acreditou que esse era um assunto que era bacana de trabalhar de fazer o vídeo, né, sobre a evolução tecnológica de algum produto, né? E nesse caso o produto é o cinema, né? É os filmes, esses filmes que vem representando aí vários tipos de filmes aí ao decorrer dos anos, né? E enfim, vamos começar aí. A primeira categoria de filme aí que a gente tem é a categoria de filme clássicos, né? Clássicos que eu digo de 1950, 1940, que são filmes já bem velhinhos. E, bom, esse tipo de filme aí era principalmente filmes de baixa renda, né? Filmes de baixa renda, o que eu quero dizer com filmes de baixa renda é que esses filmes não eram tão valorizados como o filme nacional é hoje, né? E esses filmes aí, a gente pode citar vários deles. A gente tem aquela clássica série aí do Mazzaropi, que era um grande comediante. Acredito que foi até um dos primeiros comediantes aí que o Brasil já teve. E dentre esse período aí, 1940, 1970, 1965, por ali, foi uma fase assim de ascensão incrível, imensa, de todo esse cinema brasileiro que estava surgindo, né? Porém, ele ainda tinha um preconceito porque o cinema ainda não era bem famoso aqui no Brasil, né? A tecnologia ainda não havia chegado tanto no Brasil. Então ele deu esse pico se tornar famoso e tal por um tempo, mas depois ele já começou a cair de novo. Então a gente pode considerar o cinema também como um produto tecnológico como qualquer outro, como um videogame, uma câmera, uma TV, que vai se modificando aos tempos e sempre melhorando ou aprimorando o que veio antes, né? Então depois dessa queda aí que você teve depois dessa queda que você teve do cinema clássico brasileiro, veio a ditadura, né? O que censurou bastante aí tudo o que a gente conhecia até então, né? Todos os filmes tiveram que se modificar imensamente aí para poder entrar na censura e tal, né? O que foi uma grande mudança aí para o cinema brasileiro, né? Então a gente teve a fase, digamos assim, a fase onde deu o grande estouro, o grande boom no cinema nacional, que foi a época das pornochanchadas ou chanchadas, que eram filmes também de orçamentos baixíssimos, que eram uma sátira à sociedade, né? Sempre com grande teor explícito tanto nas cenas em vídeo como também o áudio, o roteiro dos filmes ele era um roteiro chulo que até mesmo não eram palavras muito fortes, mas também eram palavras chulas que são filmes diferentes, né? Isso também mudou em relação ao cinema clássico, né? Então a gente pode avaliar aí que o Brasil estava entrando num período aí de ditadura militar, é, censura muito forte. Então veio aí esse movimento das pornochanchadas, né? Que era para justamente aliviar um pouco esse teor, né, do que estava acontecendo, e eram filmes engraçados e tal, né? Então ele teve uma ascensão ali até 1985, 1990, que foi a época de ouro das pornochanchadas, né? Que você teve grandes filmes com grandes atuações, por exemplo, a que eu mostrei ali no comecinho era a do Casagrande, né? Aquele comentarista de futebol da Globo. E também o Pelé, né? Eu mostrei ali pra vocês o Pelé, um grande gênio aí na arte do cinema nacional. E essa fase das pornochanchadas também foi conhecida como, assim, a maioria dos filmes que estouraram a audiência foram esses, né? Mas, enfim, até então a gente chega na classe dos filmes de realidade que mostram superação e toda a arduez da vida no Brasil, né? E isso também se caracteriza bem como
uma outra mudança, né, que você tem esse cinema que traz aí mais ele traz bastante teor de realidade, teor de superação, né? Que como o Brasil tinha acabado de sair de uma grande ditadura, né? Acabou que filmes que iam mostrar a superação são bem melhores, né? Até pelo fato de incentivar a população a continuar de cabeça erguida e continuar o caminho, né? Então, a gente tem três grandes períodos no cinema brasileiro, que foram o período clássico de 1940 até o final ali da década de 60, o período das chanchadas ou porno chanchadas, que vai de 1970 até 1985 ou até final da década de 80. E aí a gente tem os filmes atuais, filmes de superação e realidade que o cinema mostra. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso trabalho aí de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir.